Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Hoje, 17 de março de 2020, estamos aqui dando início a essa nova live. Toda semana nós estamos aqui, todas as terças-feiras, às 21h30, com esse compromisso com você, trazendo informação, trazendo para você uma nova direção, falando de você do amor de Cristo, do amor de Deus que Ele derramou pela tua vida. E hoje nós temos uma live toda especial, porque nós estamos vivendo um momento, ou seja, único na história, que eu não tinha vivido. Pode ser que alguém já viveu, mas hoje eu estava em Vitória da Conquista e quando eu entrei no açaí lá para comprar algumas coisas, quando eu cheguei lá eu assustei, parecia cena de filmes, porque as pessoas saíram com 3 carrinhos, aqueles carrinhos lotados, as filas inacabáveis dentro do supermercado. Isso num dia de terça-feira, 2 horas da tarde. Então não tem explicação. Então estamos vendo aí as pessoas estocando alimentos, estamos vendo aí esse vírus que alastrou pelo mundo todo. E hoje nós trouxemos uma pessoa aqui que é autoridade, a Ana Carla, e ela é formada, ela é biomédica e ela tem mestrado e ela é professora da UniFG, e brigadão à UniFG por ter liberado ela para estar aqui conosco, e ela vai estar falando e tirando suas dúvidas. Mas porque nosso tema hoje é o cristão, a atitude do cristão diante do coronavírus. Qual é a nossa atitude como cristão? E eu já ouvi, Ana Carla, antes de dar boa noite para você, eu vi algumas igrejas dizendo assim: o sangue de Jesus tem poder, maior é o sangue de Jesus. Outros falando: não, nós não vamos parar os cultos não, porque maior é Jesus. Boa noite, Ana Carla. Boa noite, pastor. Boa noite a todos os ouvintes e irmãos em Cristo Jesus, Então, eu agradeço, pastor Hélio, pelo convite e falar aqui sobre o coronavírus, um momento histórico e importante que a gente tem vivenciado, não somente a população de Guanambi, mas o mundo inteiro. Na última quarta-feira, a OMS decretou uma pandemia, Pandemia. O que seria pandemia, para os nossos ouvintes ficar bem? A pandemia seria quando a gente tem a distribuição de uma determinada doença a nível mundial. Ou seja, foi registrado casos confirmados de coronavírus em mais de 141 países. Então aí a gente já classifica como uma pandemia. Quando a gente fala de coronavírus, o nome faz alusão justamente porque ele é um vírus que ele apresenta uma coroa na sua estrutura. Quando a gente faz uma visualização dele a nível de microscopia eletrônica, a gente observa estruturas com aspecto de coroa. Por isso que deve-se o nome coronavírus. O coronavírus ele é uma família onde, ao longo da história, o primeiro coronavírus foi descoberto em aproximadamente 1967, se eu não me engano. Bem velhinho, Só que aí nós temos de importância médica para humanos 3 tipos de coronavírus. O primeiro coronavírus, ele foi descoberto lá em 2002 na China, que foi a transferência do vírus de gatos para humanos. Era denominado de síndrome respiratória aguda. O outro coronavírus foi em 2012, na região da Arábia Saudita, onde a transmissão ocorreu através de camelos, dromedários, para humanos. E aí, como foi na região do Oriente Médio, denominou síndrome respiratória do Oriente Médio. E, atualmente, em dezembro, foi isolado um novo coronavírus, por isso que o nome Covid-19, que foi justamente dia 31 de dezembro. E ele foi sequenciado e realmente identificado, quando eu digo sequenciado, é o aspecto genético, em janeiro desse ano, de 2020. Aí, ao longo desses poucos meses, a gente teve essa distribuição gigantesca. Então ele é fácil de se espalhar, ele é um vírus que automaticamente ele passa facilmente? Sim, porque quando a gente lida com vírus
cuja transmissão é por vias aéreas, a capacidade de transmissão é muito maior se comparado a outros vírus. Porque normalmente a gente fica muito próximo, né? Como a sua transmissão é por gotículas, aerosóis, tosse, espirro e também através de fomites, vale lembrar, por exemplo, compartilhamento de copos, entre outros compartilhamentos de objetos de uma forma em geral. Então essa transmissão, de certa maneira, facilita. Quando a gente teve, né, um fato histórico do H1N1, a gente observa que a capacidade de transmissão do coronavírus ela é bem maior quando comparada do H1N1. Uma pessoa que tem coronavírus consegue transmitir, segundo a Organização Mundial de Saúde, para 2,75 pessoas, ou seja, quase 3 pessoas. Uma única pessoa chega a transmitir coronavírus a quase 3 pessoas. Então aí vale lembrar a importância do aspecto da prevenção, né, que a gente está lidando. Não que seja um vírus que apresente uma letalidade alta, porque quando a gente fala de adultos jovens, ele tem uma letalidade, segundo os estudos, né, recentes, de aproximadamente 0,1. Agora, quando a gente lida com idosos acima de 60 anos, principalmente idosos acima de 80 anos, e com alguma comorbidade, aí a gente vai lembrar diabetes, hipertensão, doenças cardiorrespiratórias de uma forma em geral, isso, né, facilita um pouco a progressão do vírus e, consequentemente, aumenta a letalidade, que foram observados nos estudos aproximadamente de 14% a 16% a letalidade nesses indivíduos acima de 80 anos, especificamente com alguma comorbidade. Muito bem. Aí nós vimos aí, ela deu um panorama, né, geral dessa doença, né, desse vírus. E aí agora nós vamos entrar nas áreas específicas aqui, já temos pergunta ali. Só lembrar, pastor, do pessoal compartilhar a live aí. Então você que está nos assistindo aí, compartilhe, você que está no Facebook, compartilhe essa live, coloca nos grupos aí. Você que está no Instagram também, por favor, aí vai no aviãozinho aí e põe nas pessoas que te seguem aí, vai acompanhando aí conosco, tá bom? Mais pessoas estejam vendo nesse momento. Por quê? Agora a gente vai entrar nessa atitude do cristão. Porque, né, você até domingo não tinha nada certeza que iria parar os cultos, né? Os cultos evangélicos, as missas, as faculdades, as escolas, e de repente isso tudo agora, né, ou seja, é um decreto já, né, o governador já assinou o decreto, as escolas estaduais, as faculdades, todas estão suspensas as aulas. E a FG também, né? Sim. A UniFG também já suspendeu as aulas. E agora os cultos evangélicos, que nós nunca presenciamos, passamos por uma situação de os cultos evangélicos, né, serem suspensos. E o que fazer, né, ou seja, nessas horas? Qual a nossa atitude como cristão? Essa postura, né, geral do governador tem justificativa porque a gente lida com um vírus que tem uma capacidade de transmissão alta. A nossa postura como cristão, muitos, né, têm tido uma postura de pânico, de medo. O pânico, acho que o pastor pode até falar com mais conhecimento de causa, ele traz consigo algumas complicações, principalmente ansiedade, medo, e aí isso consequentemente reduz o sistema imunológico. Então é algo que não é bom, certo? Então nós como cristãos devemos, né, ter atitudes responsáveis, obviamente, né, e ter atitude de fé. Quando eu digo atitudes responsáveis e fé. Isso, a gente sabe, e isso é orientado pela OMS, medidas de prevenção, tais como lavar as mãos com água e sabão, o álcool gel, lembrando, vale ressaltar que o álcool gel inferior a 70% ele não tem eficácia alguma, né? O álcool gel ele tem que ser igual ou superior a 70%. Aquele 96,4% que nós utilizamos em casa também não tem função antisséptica para as mãos. Então tem que ser os 70%. O líquido ele pode estar em torno de 60% a 80%. Ele tem eficácia. E o gel normalmente é mais utilizado. O gel, até pela utilização do movimento das mãos, é mais fácil, é os 70%.
Normalmente, quando a gente está na rua, a gente não tem acesso a água e sabão. Então, a gente utiliza mais o álcool gel na bolsa, de forma bem... Mas se não tem o álcool gel... Água e sabão. Água e sabão. Então, todo mundo tem em casa água e sabão. Porque também os supermercados, né, estão cobrando um absurdo quando tem o álcool gel. Está cobrando um absurdo, R$20 aqui em Guanambi. Né? Então, automaticamente você pode substituir por água e sabão. Lave, né, ou seja, as mãos sempre. Né? Sempre esteja lavando as mãos. Outra coisa que a gente aconselha também é evitar beber água em bebedouros, o compartilhamento de objetos. Ao espirrar ou tossir, existe a etiqueta respiratória, né? Que é colocar a mão, colocar o cotovelo próximo, ou então, se tiver um lenço, colocar e depois jogar esse lenço fora. Algo que tem levado a muitas pessoas a comprar máscara. O que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, relata? A máscara cirúrgica, aquela comum, ela não tem eficácia contra o coronavírus. Né? Ela vai proteger você ao utilizar. Se você espirrar, você não vai levar essas gotículas para outra pessoa. Então, para você que já está infectado, sim, isso é bom. Aí você deve utilizar. Então, o uso da máscara respiratória, ela vai ser útil para quem está infectado. Ao tossir, ao falar, ao espirrar, não vai levar gotículas, aerosóis para ninguém. Por quê? Não adianta você, estar com máscara e o portador do coronavírus, doente, está sem máscara. Ao ele tossir, ele vai colocar sobre você as gotículas e aerosóis, celular, roupa. Quando você chegar em casa, retirar roupa, passar em algum lugar, a mão, em algum objeto, você acaba se contaminando. Então, o ideal é que o uso da máscara ocorra em indivíduos que tenha sido confirmado o diagnóstico de coronavírus. Nós temos pergunta ali. Tem uma pergunta aqui, pastor de Bruno, ele fala assim: é verdade que pacientes que passaram pelo coronavírus ficam com danos no pulmão? Existem registros, né, no caso de pessoas que tiveram diagnóstico de coronavírus, há algumas alterações a nível pulmonar. Entretanto, os estudos são muito recentes, tudo é muito novo nesse campo que a gente está. Então, o que mostra é que a tomografia e tanto o raio-x apresentam sim algumas alterações, só que até então esse indivíduo não apresenta nenhuma sequela, caso ele seja um adulto, jovem, imunologicamente normal, né? Não seja imunodeprimido, porque o imunodeprimido, o que tem notado é que normalmente ele tem complicações e pode ir a óbito. E interessante essa pergunta de Bruno, porque ele faz uma pergunta, mas ao mesmo tempo é uma dúvida, e os fake news espalhou pelas redes sociais, e nós precisamos tomar cuidado. Né? Hoje mesmo eu recebi uma informação que a pessoa falou: olha, gargarejar, vinagre, elimina o coronavírus da garganta, tal. Aí automaticamente eu fui pesquisar no site de renome, estava lá fake news. Não tem nada a ver. Então o que nós precisamos agora é ter cautela, cuidado com o que você esteja disseminando nas redes sociais, porque muitas vezes você não está prejudicando, não está ajudando ninguém, está se prejudicando. Então, cuidado, cautela no que você está compartilhando, porque tem pessoas que ficam ali compartilhando, ainda mais agora que, né, o governo quer que as pessoas fiquem em casa e você não tem o que fazer, e você começa a pegar notícias e encaminhar, então chega um momento agora que nós precisamos ter cautela e focar no que dá resultado. Diga. Então, pergunta de Moniele, ela está perguntando se já tem algum caso aqui em Guanambi. Não, nós temos casos suspeitos, mas nenhum caso confirmado em Guanambi. Nenhum caso confirmado. O que acontece? No processo infeccioso, nós existimos fases da transmissão epidemiológica. Nós ainda não entramos na transmissão comunitária nessa região. Na Bahia. Hoje de manhã, a OMS confirmou, o Ministério da Saúde, confirmou transmissão comunitária no estado de São Paulo. Ou seja, quando essa transmissão comunitária ocorre, é que a gente não sabe de onde iniciou o primeiro caso.
Então aí a gente já começa uma transmissão mais intensa, mas no estado da Bahia a transmissão comunitária ainda não ocorreu. Em Feira de Santana e Salvador já tem um controle, né, de quem foi o primeiro. Quem foi o primeiro. Isso é muito bom. Isso é transmissão local, você sabe de onde começou o primeiro caso, você tem como rastrear. Então, por isso que hoje teve um decreto, né, ou seja, proibindo, o prefeito da nossa cidade proibiu qualquer aglomeração acima de 50 pessoas. E as escolas foram suspensas, bares, né, manter uma distância de 2 metros às mesas. Então, é uma prevenção para que nós possamos estar tendo controle aí se alguém estiver infectado para não infeccionar outras pessoas, é isso? Acontece que são medidas de cautela, de prevenção, para minimizar a transmissão e o aumento de casos. O problema é que muitas vezes quando a gente vê alguma pessoa com tosse, porque eventualmente isso vai acontecer porque a gente vem, a partir de agora a gente vai começar um período mais de frio, né? Principalmente aproximando o mês de junho. Então a gente vai ter uma gripe sazonal. Então as pessoas acabam desesperando quando houve alguém tossindo ou espirrando, algo parecido. Então necessariamente a gente precisa ter um pouco de cautela nesse sentido, né? Porque precisa verificar se realmente aquilo é um caso suspeito ou confirmado de coronavírus ou se trata de uma gripe sazonal. É isso aí. Mas uma pergunta aqui de Nalva, ela fala assim: os casos suspeitos, os exames são feitos aqui ou fora? E como é feito o isolamento dessas pessoas? No caso da pessoa suspeita de coronavírus, existe um fluxograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, né? Ou você teve contato com alguém, né, que você viajou para alguma região de risco, né, Itália, região da Europa, Estados Unidos, e apresente febre acima de 37,8 graus, ou então alguns sinais e sintomas da síndrome respiratória aguda do coronavírus, que no caso seria falta de ar, tosse, dificuldade respiratória, dores no corpo. Então tem sintomas característicos. E aí no caso essa pessoa ela vai estar realizando, pode ser feito a detecção, a coleta do exame do material biológico pela nasofaringe, né, inserido um mini suave pelo nariz, e esse material é encaminhado para o LACEN. LACEN aonde? LACEN de Salvador, Laboratório Central de Saúde Pública, né? Na verdade encaminha para Guanambi e Guanambi encaminha para Salvador e descentraliza. Neste caso, é feito a técnica de PCR em tempo real. Como é uma técnica um pouco cara, o que vai acontecer a longo prazo? Quando a gente chegar realmente todo o estado, todo o país na transmissão comunitária, esses testes só serão realizados em pacientes em estágios graves. Então a pessoa, por exemplo, quando chegar nesse estágio aí, que tiver comunitário, você descobriu que você está, então você fica em casa. Você só vai procurar o posto de saúde, a área de saúde, quando você não estiver bem. É interessante você estar procurando a unidade básica de saúde, pastor, porque como é uma doença de notificação compulsória, é necessário você ir à unidade básica de saúde para que seja notificado aquele caso e confirmado ou então descartado. Porque nesse caso o médico vai estar fazendo um diagnóstico clínico epidemiológico, que é o quê? Verificar registro de casos naquela determinada região e correlacionar com a clínica do paciente. Quando a gente estiver no estágio de transmissão comunitária, possivelmente a gente vai lidar com os médicos darão, os profissionais de saúde de uma forma geral vão lidar com essa situação. Então é interessante, mesmo que não exista tratamento específico, é interessante que nós procuremos a unidade básica de saúde ou a UPA, ou que seja, para que esse caso seja notificado. E possivelmente... Voltando um pouquinho no exame, quanto tempo hoje está saindo esses resultados de exame hoje? Demora assim, mais ou menos o quê? Porque o de Bolsonaro demorou acho que 24 horas. Foi de 24 horas. Mas é isso mesmo ou é porque ele é o presidente ou tem uns que dura mais? Você sabe de alguma coisa? Eu não sei o tempo exato, né? Porque atualmente eu já não atuo mais na área de análises clínicas. Eu acredito que a técnica de PCR é um pouco demorada. E como a gente tem uma demanda, né? O estado da Bahia é um pouco grande. Eu acredito que deve ser
torno de uma semana aproximadamente, pelo que eu vi. Então essa pessoa contaminada ela está isolada. Mas ela vai ficar em quarentena se em ela quarentena. for Então se ela suspeito. Caso suspeito. Entendi. Pode E falar. caso confirmado também em quarentena. Na questão dos profissionais de saúde, como é que está sendo a recomendação e como é feita a proteção dos médicos, enfermeiros, quando está com esse paciente? Tem uma proteção especial? Tem sim, tem. O profissional da saúde ele tem que utilizar a máscara, o respirador, não é aquela máscara convencional, porque ela não protege, o ideal é que seja esse tipo de máscara. Lavar sempre as mãos, passar álcool 70 antes e após lidar com esses pacientes. Esses pacientes eles vão estar em quarentena. Então, existe, de uma forma geral, é dessa maneira, mas existe todo um fluxograma estabelecido antes e durante o diagnóstico desse paciente. Só que até então a gente, graças a Deus, a gente não teve nenhum caso confirmado do coronavírus em Guanambi. Muito bem. Agora, os cultos aqui em Guanambi, culto, missa, você acha correto suspender mesmo ou continua aí reunindo em um grupo aí de 50? Esse negócio funciona ou não funciona? Você acha o quê? Até então, eu acredito que seja uma medida protetiva, né? Realizada pelos gestores da cidade de Guanambi. Cautelosa, sim, a gente tem que ser bem cautelosa porque a gente está lidando com um vírus e que até então em adultos jovens não tem nenhuma complicação, mas a gente não sabe, por exemplo, o comportamento desse vírus numa gestante. Não tem estudos, por exemplo. A gente não sabe quais complicações que ele pode trazer para o feto. Nós não sabemos se a pessoa que teve, em específico a mulher, um dia ela tiver uma gestação, que complicação que ela vai ter. Nós não sabemos se você que teve coronavírus, se você vai estar imune ou não por toda a vida, se você vai poder pegar novamente esse vírus. Então, tem muitas perguntas que ainda não foram elucidadas, porque é tudo muito novo, né? A USP, ela está assim, já em fase de pesquisa da vacina. A gente tem muita informação nas redes sociais, mas é interessante a gente saber a fonte, né? Também é interessante ressaltar sobre ibuprofeno. A quem toma ibuprofeno, por favor, evite. Né? Tente tomar outro anti-inflamatório, porque como ele reage com a ECA2, que é uma enzima conversora de angiotensinina, demonstra que quando o indivíduo que toma ibuprofeno tem contato com o vírus, contribui para o aumento da infecção. Então é interessante a gente estar evitando tomar ibuprofeno. Então já fica aí um alerta para todos aí, né? Ou seja, se no futuro pegar o vírus, essa é uma medicação que não deve ser, né? Ou seja, então, feita. Como a gente está lidando com um vírus tudo muito novo, é interessante essa medida protetiva, né, que foi realizada pelos gestores, para a gente ver como é que vai ocorrer o andamento dessa infecção. Lembrando que a Paz e Vida, né, amanhã, que é sempre os cultos da quarta-feira, vai ser no YouTube, tá bom? Vai ser no YouTube, no Facebook, nas nossas redes sociais. Você vai poder participar, tá bom? Então, nosso culto domingo também às 19 horas, nós vamos estar transmitindo. Durante a semana nós vamos estar fazendo um momento de oração, convidando todos os amados irmãos para a gente estar orando pela nossa nação, pelo mundo. O mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, né? A palavra linda, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Então esse mundo que Deus amou, nós possamos amar também, né? Ou seja, nós possamos semear amor e através da oração. Ou seja, não podemos pegar nas mãos, não podemos abraçar, mas podemos joelhar. E que nós possamos joelhar para falar com Deus, para pedir misericórdia pela nossa nação, pelas vidas, né? Ou seja, dos nossos idosos, aqueles que são tão vulneráveis. Pergunta. Tem uma pergunta de Bruno aqui, ele pergunta assim, como é feita a cura do vírus? Tem alguma vacina ou como é? Ele cura sozinho? Até então, não tem vacina. Como eu havia citado anteriormente, a vacina está em fase de pesquisa pela USP. Até então não existe tratamento específico. Utiliza-se medicamentos para amenizar a febre e amenizar
2. Então, antitérmicos e analgésicos. E a cura, no caso do indivíduo imunocompetente, ou seja, um adulto jovem que não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, ou seja, diabetes, hipertensão, o próprio sistema imunológico, após uma semana, a pessoa, o sistema imunológico reabilita a pessoa e a pessoa fica curada. Agora, no caso de idosos, isso pode nem sempre acontecer. Né? A gente tem visto registros de óbitos. Só que o indivíduo, após uma semana, você tem todos os sinais e sintomas. Agora, você pode ter contato com o coronavírus e ser assintomático, ou seja, você não desenvolver nenhum sinal de sintoma. E isso não é bom, né? Não é bom porque você transmite o vírus. Os estudos observaram que mesmo a pessoa assintomática, ela é capaz de transmitir o vírus. E aí é quando mantém a cadeia de transmissão. Porque o contágio é muito fácil de transmitir. Nesse momento, é viável viajar? Por exemplo, você que tem uma viagem, né? Por exemplo, o pessoal vai viajar muito para a Semana Santa, né? Todo mundo compra pacote e tal. É viável viajar ou é viável ficar em casa? Qual seria a recomendação nesse momento? Nesse momento, é recomendado ficarmos em casa. Então, a frase passou, estou falando, quarentena não é férias. Outra coisa, quarentena não é férias, muito bem. Cuidado, prevenção, ser consciente. Porque tem pessoas que não ficam em casa, vai pro boteco, aí chega lá junto com aquele monte de homem e aí o negócio vai disseminando lá, abraçando, até o futebol, porque eles estão aí até achando que o contato físico, o suor, tudo, isso aí tudo está sendo pesquisado. Então, academia... Algo que eles até relataram que é interessante é que não ocorre transmissão por água, e principalmente se essa água for clorada. Então, as piscinas que tiver um controle pela cloração, não ocorre a transmissão dentro da piscina. Agora, o ruim é que você acaba tendo contato, o íntimo, de abraçar, de beijar, ou qualquer que seja, fora da piscina, né? Por isso a importância de fechar os clubes. Isso, pode falar. Tem esses casos assintomáticos, então tem a possibilidade, não só no Brasil como no mundo, dos casos das pessoas contaminadas ser bem maior do que já tem os números. Muito. O que justamente a Organização Mundial de Saúde fala é que a estimativa que a gente tem de casos possivelmente são muitos subnotificados, que são justamente aqueles casos assintomáticos de pessoas que tiveram contato com o vírus e talvez nem saiba que teve a infecção. Outra hora de pessoas que talvez desenvolveu a forma branda, porque nós sabemos que a sintomatologia ela era de uma gripe, né? São sintomas gripais. Então, uma semana depois você está curado. Então, muitas dessas pessoas acabam não indo procurando a unidade básica ou a UPA, ou seja, qual for o serviço prestado no seu determinado município. E esse caso não é monitorado, não é detectado, e então não é confirmado. Então nós temos provavelmente, e com certeza nós temos sim muitos casos subnotificados. Tem uma pergunta aqui de Bruno, ele fala assim, além de oração, como a igreja pode contribuir para ajudar? Olha, um dos pontos extremamente importantes é nós como igreja reflitamos qual mensagem nós temos passado para o mundo. Não só no aspecto de diminuição, mas também estudos relatam que nós brasileiros, 65% dos brasileiros, somos os principais responsáveis por divulgar fake news. Então, leamos a nossa fonte. O que a gente está divulgando nos grupos? O que a gente está divulgando nas nossas redes sociais? Como nós, igreja, estamos nos posicionando em relação a esse cenário, que muitas vezes é um pouco caótico, porque é uma doença infecciosa e a gente ainda sabe muito pouco sobre ela. Nós tenhamos atitudes de fé, nós tenhamos atitudes de esperança, de dias melhores. Por quê? Porque nós cremos que a nossa morada não é nessa terra, Amém, amém. Olha que palavra bonita. Então nós cremos que a nossa morada não é nessa terra. Então eu queria, nós estamos encerrando aqui essa live e conversando aqui com a Ana Carla, que é professora da UniFG, e ela é mestre em que mesmo? Ciências Ambientais de Saúde. Ciências Ambientais de Saúde. E essa pessoa que
está aí desenvolvendo um trabalho, né? Já teve palestras aí para os alunos ali e está aí trazendo informação importantíssima para todos nós. E os cultos, né? Ou seja, onde aglomera muita gente, né? Ou seja, a missa, tudo. Então muitas vezes tem os crentes gostam de pegar muito, de abraçar muito, de beijar muito. Tem igreja que até termina os cultos com o ósculo santo, né? Então agora está proibido, né, que você possa simplesmente fazer um gesto para a pessoa. Então um sorriso, um sorriso, né? Dar um okzinho para essa pessoa, mas não vamos tentar não pegar na mão nesse momento. Ou seja, porque muitas vezes fala assim, não tem nada não, mas agora é hora de muita prudência, de muita cautela. Então vamos seguir aí esses protocolos. Existem protocolos, esse protocolo agora é um momento que a igreja precisa se levantar também, até para passar essa informação verdadeira, para passar essas convicções. Nós somos pessoas da fé. E ela falou uma coisa interessante, dias melhores virá. E eu creio que dias melhores virão. Nós ainda vamos olhar para trás e falar, poxa, você lembra quando nós vivemos aquele momento do coronavírus? Você lembra como nós vivemos aquele momento sobre a aflição do povo? Então nós vamos olhar para trás dessa forma. Mas que nesse momento nós possamos estar com cautela. Então os cultos da Paz e Vida foram suspensos até um novo momento. Então nós vamos estar transmitindo via, ou seja, redes sociais. Então nós vamos estar nas redes sociais aí e você pode participar e lá você vai ter o telefone da Paz e Vida. Se você precisar de oração, se você precisar de ajuda, fala lá conosco, tá bom? Precisa de momentos de aconselhamento, o povo está passando por momentos de aflição, medo, pode nos procurar ali, tá bom? E lá também vai ter a conta da igreja, se você quiser fazer um depósito também, pode fazer também, que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente, tá bom? Lá tem também mais outra informação, e a informação dos cursos, tá bom? Informação dos cursos. Então, para fechar, pastor, tem uma pergunta boa aqui, de Arielle. Ela fala assim, existe algum tipo de vitamina que melhora a imunidade dos idosos? Existe algumas atitudes, não só apenas vitaminas, né? O exercício físico, a alimentação adequada, a vitamina C, né? Ela também é indicada, só que por si só o idoso, ele automaticamente, os extremos da faixa etária já tem uma imunossupressão, que são as crianças e os idosos. Automaticamente, né, as crianças estão criando o sistema imunológico, digamos, e os idosos estão diminuindo. Mas a gente pode sim utilizar desses recursos, né, o exercício físico, a alimentação, o uso da vitamina C, muito importante, além de outros fatores que vai estar contribuindo para o sistema imunológico, mesmo que esses idosos por si só, fisiologicamente falando, eles já têm o sistema imunológico já um pouco diminuído. Mas a gente pode utilizar desses recursos sim. Nós vamos orar neste momento. Eu queria orar por você que está nos ouvindo, nos vendo, e agradecer a Ana Carla essas informações maravilhosas que ela trouxe aqui nesta noite. E eu queria pedir a Deus pela tua vida, para Deus trazer paz ao teu coração. Hoje nós não vamos ter sorteio, tá bom? Hoje não foi possível a gente fazer nenhum sorteio, mas nas próximas terça-feiras estaremos aqui. Então, nas terça-feiras nós estaremos aqui, nas redes sociais nós estaremos sempre passando informação sobre o trabalho da igreja e vamos estar fazendo também uma campanha de oração. Vamos estar orando pela nossa nação, pelo nosso mundo. E Deus é Deus que criou. E você pergunta, onde está Deus nisso tudo? Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Deus, Ele não deixa de ser Deus. Ele é Senhor de todas as coisas, tá bom? Então, onde você estiver, que Deus esteja abençoando agora a tua vida poderosamente. Amém? Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer. Quero te agradecer por esta live, Senhor. Que o Senhor possa alcançar mais almas, mais vidas. E que as pessoas saiam, Senhor Deus amado, oh Deus amado, desse medo, Pai. Dessa angústia que está vivendo, mas que venha confiar completamente no Senhor, Pai. Deus, traga uma paz sobre a nossa nação, Pai. Traga uma paz sobre este mundo, Senhor. Deus amado, nós te louvamos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus amado, abençoando aqueles que estão, ó Deus amado, acometidos, Senhor Deus amado, por este vírus, e que o Senhor esteja, Senhor Deus, dando força e graça e restaurando aquelas vidas, ó Pai. Tu és o Deus, Tu és poderoso, Tu és Senhor, Pai. E nós pedimos, ó Senhor Deus, pela nossa cidade, o Senhor esteja abençoando as nossas famílias da nossa cidade, a nossa igreja, Jesus. O Senhor esteja cobrindo, Pai, guardando cada vida de uma forma toda especial.
Pai de amor, Pai de querido, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor fará para a glória do Senhor Jesus. Amém. Dias melhores virão para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima terça-feira.